queridos amigos de Santa Helena, satisfação imensa estarmos aqui no Seja mais uma vez, né? Muito agradável visitar a cidade de vocês, a gente ama muito, eu com a minha mulher Edna estamos aí para visitá-los. E hoje eu quis trazer esse tema para vocês do Ama e Serve, porque as propostas das palestras públicas são mais direcionadas ao Evangelho, né? Porque é o que a gente mais necessita ainda na nossa vida. Eu adoro estudar a doutrina espírita sobre as mais variadas vertentes de mediunidade, de reencarnação, de imortalidade da alma, tudo isso, né, tão maravilhoso que a gente estuda, mas a gente precisa muito da parte do Evangelho ainda, temos uma necessidade imensa. Então eu trouxe esse tema para que a gente possa conversar um pouco, embora seja um tema que todos vocês já conhecem, mas é sempre importante reforçarmos. Então eu peguei o pedacinho final daquela parte que foi lida agora há pouco pela Tatiane, e ele diz assim, e servindo cada vez mais, serás um dia surpreendido pelo pleno campo de trabalho, pelo divino servidor, que te converterá com a sua luz em nova luz para a terra e para o céu. Então eu vejo que é uma ideia assim de que quando nós estamos com boa vontade, a luz do mais alto vem, bate em nós, amplia, prospera, cria um exponencial maravilhoso e nós possamos usar isso tanto na Terra como em outras áreas nas quais estaremos vivendo, né? Na dimensão espiritual, na erraticidade. Então eu trouxe aqui na sequência um tema que chama Parábola do Servo, que é do irmão X, que ele conta uma história interessante do camarada que ele estava, já tinha uma certa luminosidade e tal, chegava na fronteira do mundo espiritual para ir mais acima e ele era barrado. Tinha lá uma balancinha que media o teor de peso, vamos dizer assim, vibratório dele, e ele era mandado de volta para a Terra para fazer algumas outras atividades, porque ainda não tinha alcançado aquele objetivo. Então eu queria trazer essa ideia para vocês. Eu fiz um pequeno resumo desse texto do irmão X. O texto é muito bonito, longo, mas eu trouxe só um resumozinho para vocês, que é a Parábola do Servo, está no livro Estante da Vida. Então eu coloquei ali, na linha divisória em que encontram as regiões da terra e do céu, nobre espírito, exibindo alva túnica, solicitava passagem, suspirando pela divina ascensão. Guardava a pureza exterior de um lírio sublime. Então ele já era um homem, uma criatura boa, dotada de bons sentimentos e tudo, né? O anjo do pórtico conduziu a balança de precisão para observar-lhe o peso vibratório. Contudo, o valioso instrumento foi contra ele. E aí esse anjo do pórtico falou, olha, desce novamente à terra, planta o amor a cada dia. Quer dizer, por enquanto você ainda precisa de algumas coisinhas a mais, né? Então ele voltou à terra. Nessa existência ele tinha criados numerosos que eram mobilizados por ele na extensão da bondade aqui e ali, espalhava alimentação, agasalho, alívio, remédio, tudo isso. Depois de quase um século, tornou a justiceira aduana. Trazia a roupa mais alva, mais linda. Então, foi positiva a atividade dele nessa encarnação. Teve louvável comportamento, porém o peso não se alterara. Mas ele recebeu um título de provedor. Olha, você foi tudo bem. Por enquanto não dá para você ir para aquele lugar mais acima que você quer ir, mas o título de provedor está aqui, um diploma, né, de provedor que ele recebeu, porque ele foi provedor, ele agiu bem. Então ele vai voltar à Terra agora. Ele vai voltar na condição de hábil político. Por incrível que pareça, ele foi um hábil político, foi sincero, foi verdadeiro, foi honesto, tudo isso, fez várias coisas boas, ajudando a milhares de pessoas necessitadas. Ainda assim, quando ele volta lá, depois da desencarnação, a balança lhe foi desfavorável. Mas ele recebe outro título também importante, que é o título de administrador. Olha, já foi lá. O que foi lá o outro que ele falou? Foi provedor. Agora ele é o título de administrador. Está melhorando, né? Volta dessa vez extensamente rico, volta de novo à Terra, ao mundo material. Extensamente rico de cabedais transitórios, assalariou empregados. Ainda assim os resultados lhe foram adversos, depois que ele teve uma outra encarnação boa. Na sua roupagem augusta surgiam novas cintilações, ou seja, ele estava, de certa maneira, evoluindo também. Adquiriste agora o galardão de benfeitor, né? Outro título que ele recebe, que te assegura a insígnia dos grandes trabalhadores da terra. Então, ele voltou de novo para a terra.
ressurgiu no corpo denso e, despreocupado de qualquer proteção a si mesmo, colocou as próprias mãos no serviço aos semelhantes. Capaz de possuir, renunciou às vantagens da posse. Mas a calúnia cobriu-o de pó e cinza, e a perversidade, investindo contra ele, rasgou-lhe a carne com o estilete da ingratidão. Então, nas outras encarnações, ele teve assim uma encarnação mais assim extensiva, macro, né? O envolvendo de várias pessoas, fez benefício a várias criaturas e tal. Agora ele fez uma encarnação mais de aldeia, mais regional, mais curta. Então ele fez o bem, fez muita coisa bem, serviu muitas pessoas, mas ele foi, sabe, não foi incompreendido. Guardadas as proporções, né? O Cristo também foi incompreendido, né? Quanta gente ele beneficiou, quanta gente o amou profundamente, mas foi injuriado, coroa de espinho, crucificação e tanta coisa, a incompreensão muito grande, né? Então ele ficou muito amargurado, esse espírito aqui. Quando ele desencarna, ele fica assim, e agora que vai dar zebra mesmo, que eu não vou conseguir, né? Porque eu estou assim sentindo tão mal com isso, né? Então, retornando à alfândega celeste, se sentia um miserável mendigo, a encharcar-se de lodo e sangue, amargura e desilusão. Ai de mim, puxa vida, acho que eu não vou conseguir nada agora, né? Conduziu a nova sondagem habitual. Entretanto, ó surpresa maravilhosa! A velha balança, movimentando o fiel com brandura, revelou-lhe a sublime leveza. Bem-aventurado sejas tu, meu irmão, conquistaste o título de servo. Podes agora atravessar o limite, demandando a vida superior. Então, gente, vocês vejam aqui, provedor, administrador, benfeitor, servo, quando ele alcançou a postura de servo, ele, né, que é o que Jesus nos pede, porque lá na última ceia, ou em outra parte também, ele se veste a lá escravo, né, põe uma toalha, vai lavar os pés dos discípulos e diz, olha, aquele de vós que quiser ser o maior, seja o que mais serve, né? Então, essa parábola do servidor tem esse aspecto de mostrar para a gente essa demanda. Então, não foi assim a quantidade de criaturas que ele atendeu, não foi a extensão dos feitos que ele promoveu, né? Foi realizar com as próprias mãos, foi uma certa intensidade, uma certa profundidade, que também é uma característica muito do Cristo, né? A gente vê o Cristo trabalhando os corações das criaturas. E a pessoa, quando se converte ao bem, não é converter a religião, mas quando ela se converte ao bem com a mensagem do Cristo, ela fica assim possuída de um poder interior tão grande que ela influencia outras criaturas que estão em seu derredor, ela tem um foco de administração de si própria tão grande, tão intenso, que aquilo modifica. Tanto que você vê Jesus, depois até vou comentar um pouquinho sobre isso, a região em que ele viveu, tal. Mais para frente eu tenho um detalhe aqui que eu quero comentar com vocês. Então, esse detalhe aí, foi realizar com intensidade, com profundidade e alcançar esse título de servo, né? E tem que procurar pensar nisso, tá, gente? O exemplo de Alcione mesmo, no livro Redenção, Alcione é um espírito muito luminoso. Quem já leu o livro sabe que ela vem de uma esfera superior. Os espíritos amigos dela lá dizem assim, olha, você tome cuidado, porque você está indo para uma região difícil, pode ser que você não logre êxito naquilo. Ela voltou porque ela queria ajudar os retardatários, os irmãos dela que ela gostava tanto, que tinham ficado na retaguarda da vida, né? Então ela vem para fazer também um trabalho muito caseiro, muito particular, e ela é muito vitoriosa, é um espírito maravilhoso, cumpriu bem a sua etapa, né? Então ela é um trabalho caseiro. Então, planejamento de Jesus para levar a mensagem à humanidade. Ele ia de vilarejo em vilarejo, pouco ia a Jerusalém, né? Mas a sua mensagem era de grande intensidade, né? Então essa conversão, ela corria nas entranhas da criatura, sabe, gente, com intensidade. E a gente pode perceber que os grandes iniciados do mundo, né, Buda e outros tantos que passaram pela vida, nenhum deles deixou o que Jesus deixou, esse projeto de servir ao próximo. A gente vê a Casa do Caminho com o apóstolo Pedro e outros ali reunindo para atender quem? Os miseráveis da vida, do mundo, que estavam na marginalidade na sociedade. Então, a mensagem do Cristo foi toda essa, voltada para a gente poder olhar o próximo, ver a necessidade da criatura que está ao nosso, cuidar do próximo, principalmente, né? Então, a gente vê essa necessidade, a gente vê o movimento espírita, talvez não tanto agora,
nos últimos anos aí, porque a gente tem essas coisas todas de incentivo do governo, que dá apoio às pessoas, mas a gente voltar assim lá para os anos 30, 40, 50, como a doutrina espírita era importante na comunidade, na vida da sociedade, como distribuía, e até hoje, lá em Foz do Iguaçu, várias casas atendem também, provavelmente vocês aqui também com assunto de enxoval para a pessoa que precisa, e alimentação, isso até hoje existe, e essa preocupação. É lógico que, a par disso, é o tratamento carinhoso, é a mensagem do Evangelho que vai junto, né? Que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, esse socorro aos infelizes é que fica essa preocupação que a gente tem que ter com o serviço, com o cuidar do próximo, né? Na véspera da partida do Cristo, ele já sabia que ia ocorrer os episódios do Calvário e ele não fica apavorado. Ele poderia sair assim doido, gente, perdoem mais, amem mais, o tempo está chegando, então não. Ele faz uma reunião com os discípulos, com os apóstolos, uma ceia, né? Conversa com eles, orienta eles mais uma vez e tal. Então vocês vejam a profundidade, a intensidade com que ele faz isso, né? Então ele vai conversar, vai dialogar, vai transmitir as suas ideias. E a gente vê como que, apesar de todos os pesares, a mensagem do Cristo tem varado os séculos, já 2 milênios, né? Para nos trazer tudo isso. Com todos os abusos que nós, os religiosos, temos feito ao longo dessas épocas todas, mas a mensagem do Cristo tem sido trazida, né? Está aí presente, felizmente, para todos nós. Não há como ser feliz sem vivenciarmos a lei de Deus. A doutrina espírita nos ajuda muito isso, né? Falar das leis de Deus, as leis morais da vida, lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, estuda muito aquilo. É maravilhoso a gente pensar nisso, né? A gente às vezes quer ficar encharcado com as coisas do mundo, buscando aqui, buscando ali, e às vezes não é bem isso que acontece, a vida da gente fica um pouco complicada, né? Só vencendo as imperfeições morais, né, que a gente vai alcançar. E o espírito de serviço é o jeito de promovermos este avanço, a gente projetar isso no outro. Você está sempre atento, o que eu posso fazer no ambiente que eu estou, seja no ambiente familiar, seja no seu trabalho, na rua, onde for, você está atento às necessidades. E a gente vai percebendo as necessidades, os infortúnios ocultos que o outro tem, que a gente, né, às vezes passa batido na nossa indiferença. Então a gente fica mais sutil, mais perceptivo dessas questões. E quando nós nos isolamos, a vida fica fica sem sentido, sem propósito, né? É o eu comigo mesmo, é o ensimesmado, né? Voltado para si mesmo. E a pior solidão é a solidão de nós mesmos. A gente fica assim, a gente perde o rumo, gente, né? Então, isso chama vazio existencial. Então, a gente precisa preencher esse vazio, né? Existencial com alguma atividade. Uma das atividades que Jesus nos propõe é justamente essa, de tentar servir ao outro, atender ao outro, compartilhar a vida. Tem lá nas leis morais da vida a lei de sociedade. É importantíssimo, nós não podemos ficar isolados, temos que nos entrosar, né, com as criaturas. Eu me lembro que quando Chico Xavier morava em Pedro Leopoldo, ele ia passar um Natal assim muito solitário, né? E ele foi lá, por orientação do Emmanuel, ele foi passar o Natal com 2 senhoras que estavam na fase final, porque elas tinham sido delatoras na época da Inquisição Espanhola, mas elas já tinham sofrido bastante, estavam na fase final de recuperação, amparada por muitos espíritos luminosos. Eles moravam numa miséria total, né? A casa quase caindo lá, e o Chico reúne as coisinhas e vai lá passar o Natal com elas. E ele fala que foi uma coisa tão divina, tão maravilhosa, o entrosamento de luz, de paz, de entendimento que ali se estabeleceu. Então, a gente vai ao encontro do outro, você ajuda e o outro te ajuda também. Essa troca é bastante importante para todos nós, né? Às vezes a gente diz assim, não vou servir, não vou me dobrar, é só o que me faltava. Às vezes a gente vai ter esses repantes, assim, a gente faz muita questão, essa pessoa é isso, é aquilo, fazemos conta. E a gente às vezes fica meio impertinente. Não vou fazer. Então, isso, gente, é um exercício de humildade. Depois nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso à frente aqui. Mas esse detalhe é interessante, a gente pensar nisso, repensar. Porque a doutrina espírita, ela não fala só ao nosso coração, ao nosso sentimento.
como nosso irmão até falou agora na prece dele, ela é fé raciocinada, né? Então a gente aliar as duas coisas, você olha, raciocina, vê se aquilo tem sentido e trabalha aquilo, né? Então, essa questão da humildade que a gente tem que às vezes ter pé no chão. E tem dúvida, gente, como todos nós temos em todas as direções, convoque a espiritualidade, faça a sua prece, converse com Jesus na intimidade do seu coração. Você tem um problema qualquer? Você não precisa falar para ninguém, mas na sua intimidade você vai falar, Jesus, estou com essa dificuldade, com esse drama, me ajude, Senhor. A gente sabe que a espiritualidade tem mecanismos maravilhosos de ajustar as coisas na nossa caminhada. Eu coloquei aqui que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque é deles o reino do céu, porque isso aqui causou muito problema para os judeus da época, porque os judeus da época entendiam que eles tinham uma primazia da palavra, de tudo, que eles tinham que ser os primeiros em tudo, né? Mas, na verdade, Jesus, assim, modificou um pouco esse procedimento, porque ele ia na marginalidade da vida, aquelas criaturas que estavam realmente desamparadas e tal, e ele vai dizer isso. Isso é um assombro para o judeu. Bem-aventurados os pobres, porque é deles, dessa turma aí, não é nosso? Opa, pera lá, o que há? Né? Você está falando que é deles? Né? Então, isso criou uma certa dificuldade, já começou a ter umas encrencazinhas aí, mas Jesus sabia que isso aí, que era a ideia, né? Que ele queria trazer para todos nós dessa modificação na caminhada. Aí eu trago aqui também uma coisa interessante, que o Jorge Elarrat fala muito disso, que no livro O Céu e o Inferno, ele faz estudos de casos de espíritos que já desencarnaram, então ele vai agrupando espíritos felizes, espíritos arrependidos, espíritos medianos, ele faz lá uma série de classificações interessantes, e ele, pelas mensagens que a mediunidade da época permitia, ele vai então elencando ali. E são 18 mensagens daqueles espíritos considerados felizes. E o Elarrat ficou preocupado para saber o que é que tinha dentro desses 18 espíritos que poderia ser um elo que justificasse a eles como sendo felizes. Porque ele notou o seguinte, ele notou que tinha rico, tinha pobre, tinha jovem, tinha idoso, tinha crente, não crente, tinha pessoas do momento presente, tinha do passado, grandes famílias ou solitários, né? E ele foi descobrir o seguinte, depois de muito pesquisar, que a característica predominante de todos eles era serem prestimosos, dedicados ao próximo, interessados no próximo. Isso marcava muito importantemente a vida deles, né? Então não importa tanto a crença religiosa, mas importa mais essa coisa. E já para os espíritos chamados medianos, nesse mesmo livro, ele nota o seguinte, que eles são cumpridores do dever e tal, mas ficam naquela limitação, não passam daquele ponto, né? Então, eu peço muito a vocês, gente, vamos pensar sempre, vamos fazer um pouco mais, quem sabe, o que tiver, não é, isso aqui não é da minha alçada, sim, tem certas coisas que você tem que tomar cuidado para não, né? Mas há outras coisas que você pode deliberar no seu coração, que você pode fazer um pouco mais, se dedicar um pouco mais, né? Ir mais fundo na dedicação, no carinho, na prestação do serviço, né? Então, isso aqui que o Elarrat fala sobre a questão deles. Eu trouxe aqui uma pergunta para vocês do Livro dos Espíritos, que tem muito a ver com esse assunto, que ele diz assim, ó, será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Né? Aí os espíritos superiores respondem o seguinte, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Aí que vem a cereja do bolo que ele fala aqui, né? Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, gente, fica claro aqui também, porque os espíritos superiores estão ali propondo uma nova ideia, o espiritismo, ele poderia querer elogiar o espiritismo, não, vocês, né? Aliás, o espiritismo, segundo o Leon Denis, eles perguntam muito se o espiritismo seria a religião do futuro, não. O futuro das religiões é que vai trazer esses conceitos novos, porque a gente vê hoje já, por várias fontes aí da ciência, das coisas do mundo, essas experiências de quase morte, essas lembranças de vidas passadas que vem cada vez mais claro, aquela constelação familiar,
De várias maneiras possíveis, as criaturas estão aí se concatenando com vidas passadas e com o futuro. Então não precisa ser a doutrina espírita que vai colocar isso necessariamente na cabeça. Então, no futuro, quero crer eu, não sei se daqui 1 século, 2 séculos, não sei quando isso vai acontecer, mas não haverá mais dúvidas sobre as questões básicas que a doutrina espírita nos propõe, que ela fala da reencarnação, da comunicabilidade com o mundo espiritual, da imortalidade da alma, né? da multiplicidade dos mundos habitados. Quanta coisa tem. Aí as pessoas, não, mas fulano foi lá, as sondas procuraram, não acharam nada. Mas sim, dentro do ponto de vista material, dos instrumentos que temos, não é possível ainda, mas essas coisas todas avançam com o tempo. Vocês vejam aqui, aqui no nosso meio, nós estamos sendo envolvidos de ondas, raios, né, vibrações em todos os sentidos que não vemos, né? Já é uma realidade, a transmissão de ideias fabulosa, né? Então, gente, esse é um cuidado especial. De maneira que a doutrina espírita nos fala desse amor em ação, esse espírito de serviço que passa a ser sentido por nós, né? E a doutrina espírita tem bem alto a bandeira de fora da caridade não há salvação, né? É lógico que se a gente pratica a caridade, talvez falte algum detalhezinho a mais, mas se você vai nesse caminho, provavelmente você vai se reencontrando, né, com esse espírito de salvação. E a salvação não é bem a salvação de Deus ou Jesus pegar a gente e levar a gente sem que a gente faça nenhum esforço. Não, é um processo também de interação com a vida, né, para que você introduza no seu cérebro, no seu espírito imortal, esses valores imorredouros da alma que vão ser o seu advogado diante da vida, que vão dar a você a plenitude, a liberdade de mais cedo ou mais tarde, nem voltar ao mundo material mais com questões pequenas. Você já vai ser uma criatura mais idealizadora, livre de pendências do passado, né? Então é isso que a doutrina espírita nos pede muito, né? Também perguntam ao Cristo: Senhor, que devo fazer para alcançar a vida eterna, né? E Jesus não esquece desse detalhe, porque diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O problema é que nem sempre nós nos amamos de maneira adequada e suficiente. Então, se a gente tem essas dificuldades, a gente tem dificuldade também de amar o próximo, tem esses entreveros aí, né? Então, precisamos tomar um certo cuidado com isso, né? Maneiras de servir. Aqui tem umas maneiras inadequadas de servir que a gente traz aqui para vocês, para a gente tomar um certo cuidado. Servir com sarcasmo, com ironia, né? Às vezes a gente fala assim: você está vendo como eu faço para você? Você quer que eu ponha comidinha na sua boca? Você quer que eu passe sua camisa? Sabe? Às vezes com aquela coisa, com aquela ansiedade, com aquela, sabe? Um negócio assim que parece que não está muito espontâneo, está um pouco, né? Então, às vezes identifica alguma mágoa, ou ódio talvez nem tanto, mas mágoa. Normalmente quando tem mágoa é porque é uma pessoa que você amou e você esperava dela alguma coisa que ela fizesse por você e aquilo não veio e aí surge a mágoa, né? Então, normalmente a mágoa tem essa origem. Então, muitas vezes a gente fica assim meio angustiado com isso e tal, meio preso, né? Então isso não leva ao processo de libertação espiritual. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se nós identificarmos isso aí, esse sarcasmo, essa ironia, assim, qualquer coisa, sabe? A gente, sabe? Eu sei que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Às vezes acontece isso. Então a gente pensar um pouco nessa questão. E eu coloquei aqui que isso adoece o corpo e a alma, né? As entidades ignorantes colam na gente e produzem desarmonia. Porque não é só o que você faz, assim, é o que você sente, o que você pensa, que é o nível de sintonia maior. E às vezes a gente fica pensando assim, na lei de Talião, que tem lá no Velho Testamento, que é olho por olho, dente por dente, perna por perna, é uma lista lá enorme, né? E a gente fica pensando que nós somos os administradores dessa lei. Não, não somos. O administrador dessa lei é a providência divina. Eu falo muito para as entidades que vão lá, muito iradas, muito carregadas de ódio. Eu quero puxar porque ele me prejudicou, fez isso, fez aquilo, e eu também quero vê-lo infeliz, eu quero dar o troco. Eu digo: olha, meu irmão, não precisa disso, a lei divina já vai ajuizar isso.
E você está perdendo tempo aí atrás disso aí, perdendo um tempo maravilhoso da tua vida, esquecendo das pessoas que você ama, tal, para poder ficar nesse projeto. E às vezes fica muito tempo nisso, né? Então, essa desarmonia aí é em função disso, né? Outra coisa, servir por obrigação. A gente fala assim, minha vontade era jogar essa criatura no abismo, mas é minha obrigação, eu vou fazer, né? E quantas vezes esse negócio de aturar, né? Dentro do serviço, colega de trabalho, patrão, subordinado, seja quem for, em várias situações da vida nós temos essas situações e a gente fica assim, meio contido, agoniado com aquilo, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão aqui de não deixarmos que isso tome conta demais, porque fica pesado, a gente fica um peso louco na cabeça, nas costas da gente. Então, quando a gente alivia aquele pensamento e faz com boa vontade, as coisas mudam. Eu coloquei aqui, esforço para aturar, e esforço para aturar não é virtude, não faz crescer. Então, montar o quebra-cabeça, eu coloquei montar o quebra-cabeça porque é como se na vida nós estivéssemos montando um quebra-cabeça. Mas nós não temos todas as peças. Às vezes a peça que a gente precisa para montar o nosso quebra-cabeça está de posse do outro. Então a gente tem que tomar cuidado. De que maneira nós podemos conquistar aquela peça para o nosso quebra-cabeça? Então a gente vai ver alguns detalhes mais para frente. Se servir por obrigação também, a gente vê assim, tem que ressignificar isso, né? Você tem uma pessoa que você tem dificuldade com ela. Às vezes a gente fica indiferente, quer distância. Por exemplo, você pensa assim, a dor eu quero distância, não quero saber de dor, Deus me livre e tal, dor não quero. Mas quando você está evangelizado, você olha para a dor e fala assim, o que você quer me ensinar com isso? Qual é a lição que está por trás dessa dificuldade pela qual estou passando? Você encara aquilo, você se orienta por aquilo ali. Então, se você puder também olhar para a pessoa com quem você tem dificuldade, ressignificar isso, no seu pensamento você vai olhar para ela e falar assim, minha irmã ou meu irmão, você é o motivo principal que eu tenho de tirar as travas que tem aqui dentro de mim. Eu vou procurar me dedicar a você. Eu sei que eu tenho dificuldade com você, eu sei que você me irrita, eu sei que você é ingrato comigo, eu sei que você fala coisas inadequadas para mim. Mas eu estou aqui estudando o Evangelho, estou pedindo a Ele que me ajude para que eu reconsidere essas questões todas, porque você é o motivo principal de eu fazer um avanço na minha maneira de ser, na minha maneira de ver. Eu estou pedindo a Deus que me ajude nesse projeto e quero pedir a Ele que te abençoe, que te ilumine. E você vai, então, não vai mais fazer por obrigação, não vai mais fazer por, tem que fazer porque afinal... Quantas criaturas falam, meu marido foi ruim demais para mim, eu não quero vê-lo mais, né? E às vezes esse peso da obrigação que ela teve de carregar tão pesado, talvez você vai ter que reencontrar em circunstâncias menos felizes depois, de novo, né? Então, quando você faz com essa dedicação, com esse amor, com essa entrega que Jesus nos pede, a situação fica mais suavizada, sabe, gente? E a gente deixa de carregar esse peso que a gente tem e fazer com mais tranquilidade. Sempre eu comento com vocês também sobre andar uma segunda milha, que eu já contei para vocês de outras vezes, que é aquela ideia que se tinha na época, uma legislação da época que permitia que o romano, o patrício, chegasse lá e tirasse o cidadão da oficina dele para atendê-lo durante 1000 passos lá. E aí a pessoa naturalmente estava lá ocupada com aquilo, e ela ficava muito magoada, porque afinal vem um estrangeiro aqui, me tira da zona de conforto para eu atender ele, sem receber nada e tal, eu sou obrigado a fazer. E a pessoa ficava magoada, ainda voltava contando para Deus e todo mundo, né? Gerava então um conflito, um mal-estar danado. Jesus, não, ande uma segunda milha, você quer mandar 1000? Vá, mas vá conversando com ele numa boa. Como é que foi sua viagem? Está tudo bem? Só precisa de mais alguma coisa aqui e tal? Deixa o homem lá no cantinho que ele tem que ir. Volta quietinho para a sua oficina, trabalha agradecendo a Deus e tal. Supera isso, né? Esse é um desafio imenso, são dicas do Evangelho, gente, que a gente às vezes não se percebe. Dentro da nossa dificuldade de compreender a vida, nós ficamos assim machucados, magoados, né? Então, é preciso trabalhar isso em nós.
a nosso benefício. Esse Gurdjieff aqui, ele era um armênio, né? Que morava na França, ele tinha uma escola muito interessante. Depois, se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês vão encontrar muitos livros, muita coisa dele. Era uma escola que ele tinha cara para estudantes caros na área de psicologia, de espiritualidade e tal. E ele tinha essa escola, quem conta isso é o Divaldo. Eu tinha aquelas fitas cassete do Divaldo lá de muito tempo, né? Eu ouvia essas histórias que o Divaldo contava. E aí ele disse que esse Gurdjieff tinha um aluno na escola dele que era muito grosseiro, muito estúpido mesmo, com os demais alunos e tal. E o pessoal não entendia como o Gurdjieff permitia que ele ficasse ali transitando no meio deles com tanta grosseria e tal. E aí, em determinada época, o Gurdjieff viajou para fazer uma atividade fora e alguém que ficou no lugar dispensou o camarada, né? Mandou ele embora. E quando o Gurdjieff volta, cadê fulano? Ah, não tem, não mandamos embora, é muito grosseiro, muito isso, muito aquilo. Ele foi lá nos arredores de Paris, esse camarada era da máfia russa, esse camarada. Ele falou, quero que você volte para a escola. Não volto para aquele, não, lá eles pagam, eu vou pagar para você voltar. E ele volta todo com o nariz empinado, né? Assim, se gloriando diante dos outros, né? Aí o pessoal pede uma entrevista com ele. Mas por que, Gurdjieff, você foi trazer ele de volta? Você sabe que ele é estúpido, que ele é grosseiro e tal. O Gurdjieff explicou para ele, olha, ele é um grande ensaio para todos vocês. Amanhã ou depois, vocês vão ter que atender os seus clientes. Vocês vão encontrar gente de todo tipo. Então, essa grosseria, essa estupidez, se vocês conseguirem vencer esse desafio que ele propõe a vocês, vocês serão grandes profissionais. Pensem nisso. Então, vocês vejam que coisa impressionante, né? Então, às vezes, uma criatura que nos atrapalha, um obsessor, uma criatura que nos perturba, talvez seja um teste importante que nós tenhamos que vencer para poder... É difícil, gente, a gente sabe disso. Eu estou falando uma coisa aqui que para mim também é complicado, mas a gente tem que tomar cuidado. Então eu estava preparando esse tema aqui e fiquei pensando em algumas pessoas que eu às vezes sou meio indiferente do passado. Então agora eu estou assim, já fazendo uma listinha pessoal dessas criaturas, resgatando no meu pensamento, jogando luz. Então a doutrina espírita tem esse condão de nos fazer pensar e repensar em alguns aspectos que nós precisamos, que às vezes fica escondidinho, né? A gente quer até esquecer daquilo. Maneiras de servir, ainda que servir por espírito de barganha também. Os religiosos fazem muito isso. Ó, Deus, eu estou fazendo isso aqui, ó, esquece de mim não, estou aqui ajudando fulano, tá? Então, nada disso, gente. Tirar esse peso de barganha, de tudo, é fazer o bem, pela vontade. Esse pedacinho que eu coloquei, o 17, é do texto que foi lido aqui, que a Tatiane leu para nós, né? Quem ama realmente nada pede, nada reclama, nada exige e nada procura senão a alegria do objeto amado, para que o amor se estenda a multiplicar-se soberano e sem fim, né? Então esse objeto amado que a gente vê que é o próximo, né? Eu li também no livro Pão Nosso, eu achei muito interessante isso aqui, que é a cura do ódio. Lá em Romanos capítulo 12, verso 20, diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Olha que interessante essa expressão do Evangelho, brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aí eu trouxe aqui um resumozinho, o que pode significar? Ó, amontoar brasas vivas sobre a cabeça significa retribuir o mal com o bem, buscando causar vergonha e arrependimento no inimigo. A ideia é que, ao tratar o ofensor com bondade, a sua consciência será confrontada com a própria maldade, levando-o ao remorso e à mudança de atitudes, né? A gente lembra muito do Divaldo Franco, com aquele dilema danado que ele teve com o chamado Máscara de Ferro, que era um espírito que perseguia ele já de muitos anos, mas o homem só se dobrou, esse espírito só se dobrou quando viu ele com a mãe dele reencarnada, num corpinho minúsculo, pobrezinha, desequilibrada, que foi deixada na porta da mansão, e o Divaldo pega aquela criatura. Quando ele vê o devotamento, o amor que Divaldo pega aquilo, vai tratar, ele vai se convertendo ao bem. É impressionante, né, gente? Então, isso é colocar brasas na cabeça do outro, né? O Paulo de Tarso, aliás, quando Saulo estava lá, o Estevão morrendo na bancada lá, a Abigail conversando com ele e o Paulo do lado, só os três na salinha ali. E o
o Estevão comentando com Abigail, esse homem é maravilhoso. Quando ele se devotar ao cristianismo, ele vai ser maravilhoso. Cuide dele, ame ele muito, dando vários conselhos, elogiando. O que o Estevão estava fazendo? Estava colocando brasas no cérebro, na cabeça dele. Isso vai mexendo. Eu estou aqui tentando puxar o tapete desse indivíduo, ele está orando por mim, ele está fazendo um esforço por mim. Opa, pera lá, o que há? Sabe que eu sou um bicho também? Então, e a criatura começa a se melhorar. Por causa disso, por causa da nossa atuação. O maior processo de conversão é esse, que Jesus fez. Por isso que ele alcançou o objetivo dele na terra, no seu messianato, foi com essa proposta, sem violência. Né? Na biografia do Eurípides Bassanufo, há um caso de um espírito que perseguia insistentemente e chegou num ponto em que ele desistiu e passou a ser um grande colaborador na causa do bem. Né? Então, isso aqui são brasas despertadoras, até está escrito um pouquinho errado aí, brasas despertadoras da consciência. Também o exemplo de São Vicente de Paulo, que é muito conhecido, que ele estava pedindo donativo na rua para a sua instituição, o cidadão cospe no braço dele, na mão aberta dele, ele recolhe aquele cuspe e diz, agora me dê por aqueles por quem eu estou pedindo. Aí o cidadão desce da montaria e vai conversar com ele para saber quem o ensinou a amar desta forma. Então, porque a gente às vezes vai fazer o bem, recebemos ingratidão, recebemos pedradas, isso, também não vou fazer mais nada, afinal a gente quer fazer o bem, só encontra tropeço. Sim. Então, esse homem passou, e era um homem relativamente poderoso da época, passou a ser o segundo homem na instituição de São Vicente de Paula. Então você veja o projeto disso que se tem, né, na vida, o que a mensagem do Cristo faz por nós, as modificações que ele empreende na nossa cabeça. Como servir com amor? Né? Não tem muito assim um manual de instrução, né, certinho. É amar mesmo, né? Lidar com as pessoas sem exigir perfeição, que já é um sinal de maturidade para nós. Né? Deus nos ama porque vê em nós a potencialidade. E a gente vê, esses dias a gente conversava com uma entidade espiritual na reunião mediúnica, e ele dizia assim para todos nós, mas eu fiz muita coisa errada, vocês falam de tanta coisa boa, Jesus está muito longe de mim, sabe? E eu falei para ele no pé de ouvido, falei, meu irmão, vou conversar só com você aqui. As outras pessoas estavam ali, mas esse aqui é um recado, eu estou falando com você, mas eu também tenho muitas pendências do passado, muito ajuste a ser feito. Então a gente tem que começar, como o Chico diz, né? Que a gente não pode voltar ao passado e fazer um novo começo. Mas podemos começar agora e fazer um novo fim da história, né? Todos nós passamos por dificuldades, por problemas, então a gente tem que incentivar o outro. Essa potencialidade existe, nós somos centelhas divinas, gente, né? Se a gente ficar chorando, entristecido, aborrecido pelos caminhos, pelos cantos, a gente não faz o que precisa. Então a gente tem que trabalhar dentro do que é possível, né? Ainda não somos anjos maravilhosos para fazer tanta coisa, mas um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de disciplina, para poder fazer aquilo que é possível, né? Então, por isso que nós somos perfectíveis, né? Então, a gente trabalha assim muito em grupo, pequenos grupos, né? Deus não erra. Porque, gente, às vezes a gente pensa assim, qual é a minha na vida, na existência? O que é que eu tenho que fazer? Às vezes é resolver um problema com uma criatura que está atormentada ali, que já pode ser um desafeto de muito tempo que você tem que resolver, é você se dedicar a um assunto que é um enrosco na tua vida, um vício que você tem, uma dificuldade que você tem, seja na área do relacionamento, um problema qualquer, e você pedir a Deus e saber que aquela intuição do alto, a sua boa vontade, o seu entendimento daquela caminhada, a espiritualidade vai te ajudar a solucionar aquela questão. Então nós somos perfectíveis, mas não aguardar que a espiritualidade faça por nós o que nós temos que fazer. A gente não pode exigir prodígios, milagres da doutrina. Não. O grande milagre que a doutrina espírita faz por nós é esse processo de transformação moral, de uma busca de um entendimento maior com as criaturas, né? Se nós fizermos isso, gente, a gente dá um passo de qualificação muito bom na nossa vida, né? Gente, já para encerrar, agora já estamos no tempo regulamentar pedido pela casa, de 40 minutos, mas eu pediria um pouquinho só de paciência com vocês, só para me ler um texto final aqui, que tem tudo a ver com esse assunto. Aí eu esqueci de falar um detalhe que eu queria comentar com vocês também. A prática do bem, na parábola do bom samaritano,
nós ficamos assim pensando que qual foi o momento que aquele homem ajudou o outro? Foi quando botou na montaria, quando deitou óleo e vinho nas feridas dele, ou levou na hospedaria. Não. Tem um momento sagrado que foi o momento mais importante, porque ele vai ver o homem e se vê movido de íntima compaixão. Ele tem uma compaixão, um sentimento sobre nele. Nesse momento é o momento da caridade. As outras coisas que acontecem na sequência são o resultado desse sentimento que ele tem pelo outro, dessa comiseração, desse olhar carinhoso pela outra criatura. Sabe, gente? Então a gente tem que trabalhar muito isso conosco, que a gente vai verificar que a ação vai decorrer desse sentimento. A gente, então, tirar nossa indiferença, olhar com carinho, sabe? Mesmo na vida cotidiana, o olhar, o cumprimento, o sorriso, essas coisas todas. Eu sei que a vida é tão agitada nos dias de hoje que ele tem, né? Mas isso é gostoso, a gente prestar mais atenção nisso, ser útil até nas pequenas coisas, na informação que você presta a alguém. Esses dias eu fui comprar um aparelho, um negócio que eu precisava, o rapaz foi tão delicado comigo, me mostrou com carinho, tem isso, esse aqui não é bom por causa disso. E eu fui vendo a minha necessidade atendida ali, porque eu desconhecia o que eu queria comprar, eu não era do meu ramo de atividade. Então foi muito interessante, eu fiquei agradecido a ele de ter me orientado daquela maneira, né? Então essas coisas marcam a gente. Mas para encerrar, gente, só finalizando aqui, queria trazer esse texto para vocês, pedindo desculpas aí pelo atraso que eu vou gerar para vocês. Amarás servindo, capítulo do livro Alma e Coração, capítulo 2. Ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando as forças das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro, e daqueles outros que partiram da terra, abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos do sacrifício, para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras, colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que aconchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo quando te vejas absolutamente a sós no trabalho de bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás, crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes
de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Meus irmãos, satisfação imensa estarmos com vocês. Muito obrigado por vocês me receberem aqui e até uma próxima oportunidade.